Olá, para você que acompanha a Módulo FM, sextou com o nosso programa, o Mente Aberta. E a gente tem o prazer nele, que já tinha um tempinho que ele não voltava aqui à Módulo FM, e a gente já estava com saudades. E vamos matar saudades hoje com muito conhecimento, com o médico infectologista, o Leandro, né? O querido Leandro. Leandro, um prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Leide. Queria mandar um abraço para os ouvintes da Módulo e dizer que eu vou ficar mais frequente agora, né? Que finalmente voltamos, né, Leide? Amém, amém. Porque, Leandro, você é uma pessoa que estuda muito, você é uma pessoa que é vocacionada imensamente para medicina, infectologia, e a gente tem precisado muito, né, dos seus conhecimentos. E aí, Leandro, eu quero falar com você sobre carnaval. Porque o carnaval tá aí batendo na nossa porta, e claro que desde a pandemia, ou até mesmo antes da pandemia, a gente tem muita preocupação, né, com os efeitos de tudo que acontece à nossa volta. E ninguém melhor do que você para falar pra gente. Onde eu vou, as pessoas falam assim: nossa, mas o carnaval, depois do carnaval, vamos ter uma onda de Covid. Nossa, mas o carnaval trará pra gente muitas infecções, muitos problemas. Você tá regalando o olho. Você tem ouvido isso também? Eu escuto com muita frequência, né, essa fala no consultório, na academia, né, no dia a dia. A gente está sempre escutando pessoas falando isso, né? Novamente, Leide, a gente precisa tomar muito cuidado com a qualidade da informação, né? Hoje no TikTok, no Instagram, no YouTube, nas ferramentas, né, de sociais, a gente tem muita notícia falsa. E essa é uma fake news. Inclusive, eu vou pular o carnaval. Então, há segurança pra gente pular o carnaval com tranquilidade. Eu acho que a gente tem que fazer um checklist antes de ir pro carnaval. Primeira coisa, sua vacina tá em dia do Covid? Você tomou as doses? Você é do grupo de risco para desenvolver a doença? Tá lá na unidade básica de saúde para você tomar a vacina de maneira gratuita. Uma vacina segura e eficaz, né? Esses dias me perguntaram, mas o senhor toma a vacina do Covid? Meu cartão tá lá com as 6 doses que eu tomei, né? E no mês de maio agora vai fazer mais um ano. Como eu sou profissional de saúde, vou tomar a 7ª dose. Então, você quer pular o carnaval tranquilo? Vá na unidade de saúde e atualize o seu cartão de vacina. Toda festa grande, toda grande circulação de pessoas, a gente pode ter um número aumentado de doenças, né, respiratórias, de transmissão pessoa a pessoa. Por exemplo, no Natal agora, a gente teve um aumento discreto do número de casos de Covid e da gripe, né, da influenza. Mas isso não vai chegar no patamar, ao meu ver, que teve durante a pandemia. A gente não vai enfrentar aquilo novamente por hora. Obviamente que o vírus da Covid, como o vírus da gripe, eles sofrem mutações. A gente está vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, um desabastecimento de ovos por conta de gripe aviária, né? Os bichinhos lá estão tudo doentes, então não estão produzindo ovos. Isso acontece ao longo da linha histórica da história da humanidade. Então, eu acho que o carnaval tá seguro, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, qual é o cuidado? Você tá gripado? Não vai pro bloquinho, não vai pular carnaval. Foi pro carnaval, depois que você chegou do carnaval, você tá doente? Procura atendimento médico, para não espalhar a doença dentro de uma família, né? Pro seu pai, pra sua avó, pro seu avô. Então, eu acho que a gente tem que prevenir com o que é possível prevenir, com vacina, né, com prudência, e a gente pode remediar também. Covid é uma doença que tem tratamento e que tem controle. Hoje a gente consegue a medicação para o Covid, que é uma medicação eficaz, que se chama Paxlovid. Ela é fornecida pelo Ministério da Saúde de forma gratuita a quem está com Covid e pertence aos grupos de risco, né? Então a gente tem vacina, a gente tem tratamento. Então agora basta a gente agir com prudência, né, dentro daquilo que a gente pode fazer e curtir o carnaval sem neura. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse processo de atualização do cartão de vacinas. Porque a gente teve aquela onda, né, do Covid, a pandemia, tomamos as vacinas. Mas eu falo por mim mesma, tem mais de ano que eu não tomo. Eu tenho que renovar todo ano a vacina do Covid? Como é que funciona? O calendário está sempre em mudança, Leide. Então, ela é anual para os profissionais de saúde e para as pessoas que fazem parte do grupo de risco de adoecimento da Covid. Quais são essas pessoas, só para ficar claro? Então vamos lá, as gestantes fazem parte desse grupo, os idosos fazem parte desse grupo. Idosos acima de 65 anos. Acima de 65 anos. As pessoas que têm doenças pulmonares crônicas, o enfisema pulmonar, a asma, né, a bronquite, que usam corticoides, pessoas que têm imunidade baixa, né, que têm doenças reumatológicas.
Então, todas essas pessoas do grupo de risco… Diabetes também entra no critério de vacinação. Então, todas essas pessoas que estão no grupo de risco, elas devem receber uma dose de reforço anual contra a Covid. E, para ser sincero, estamos perdendo vacina no Brasil, né? É muito triste isso, porque existe uma desinformação muito grande, um medo muito grande da vacina, aquele ímpeto que a gente tinha no começo da epidemia, né, da pandemia de Covid, de que, nossa, chegou a vacina, eu quero, as pessoas brigavam. Eu preciso da vacina. Hoje a gente não vê mais, porque o cenário mudou. Graças a Deus, a gente vem vendo, né, uma diminuição, mas tem Covid acontecendo. Eu atendo Covid no meu consultório, uma vez na semana, 2, aparecem casos de Covid. Graças a Deus, casos mais leves devido à vacinação. Então é importante você estar atento, né, ao calendário vacinal. A Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM, tem esse calendário vacinal atualizado, e o site do Ministério da Saúde, né, que você encontra facilmente no Google, você coloca lá, Ministério da Saúde Covid. Então, todas as informações com a atualização do calendário vacinal. Então, hoje não recebe a vacina quem não quer tomar a vacina, pelo medo, pela polêmica, né, que a vacinação obteve no Brasil do cunho político. Mas do ponto de vista de saúde coletiva, é muito importante a gente manter o calendário vacinal em dia para pular o carnaval, passar a Páscoa, passar o São João, passar o Dia dos Pais, das Mães, com tranquilidade, né, sem adoecimento. Mas eu sou uma pessoa que não faço parte desse grupo de risco. Certo. Eu devo também atualizar, tomar a vacina? Porque eu não sou prioridade, no caso, né? Não. Aí, por exemplo, você não se encaixa nos critérios para tomar a vacina do Covid pelo Ministério da Saúde, né? Então, você não vai ser vacinada para Covid, mas é importante que você vacine aquelas pessoas da família que são prioridade, né? Que tem um risco maior de adoecimento. Agora, dos jovens, Leandro… aqueles que se enquadram nesse grupo de risco, normalmente é o pessoal que tem problema respiratório ou diabetes, né? Sim, e tem os pacientes também que são transplantados do coração, transplantados renais, né? Existem pessoas que vivem com HIV e AIDS também, que devem receber o reforço vacinal anual. Agora, a gente está falando do Covid, mas quais são as outras doenças também, assim? Porque o carnaval as pessoas aglomeram, né? Sim. Quais são as outras também, assim, os cuidados? O que você vislumbra também dentro dessa área da infectologia? Bom, no carnaval, o que a gente tem visto classicamente com o aumento do número de casos? Uma coisa que não tem nada a ver com o carnaval, que é a dengue. Porque o período do carnaval é o período que faz chuva, né? Chove bastante. Faz calor. Faz calor. Então, o mosquito Aedes aegypti, ele prolifera na nossa cidade e o número de casos de dengue aumenta. Para a dengue existe vacina, ela está disponível para a população pediátrica no SUS, nas cidades que têm mais de 100 mil habitantes. Então, Patrocínio, por exemplo, não recebe doses da vacina contra a dengue. Infelizmente, né? Infelizmente. Na rede privada, a gente tem 2 vacinas contra a dengue. A gente tem a Dengvaxia e a Qdenga. A Dengvaxia é uma vacina que pode ser dada para o público adulto jovem, então ela é uma vacina de quimerismo viral, uma vacina bem estudada, mas só para aquelas pessoas que já tiveram dengue, para protegê-las contra o segundo caso, um terceiro caso de dengue. E a Qdenga, que é a vacina da Takeda, que ela foi comprada pelo Ministério da Saúde justamente para proteger aqueles que mais têm risco de óbito por dengue, que é a população pediátrica. Então, a gente vê, inclusive, nas capitais, perda de vacina, porque as pessoas não estão levando as crianças para tomar a vacina contra a dengue. Nesses casos, quando as vacinas estão para perder a validade, o que as secretarias estaduais e municipais de saúde adotam como estratégia, Leite, é ampliar a idade de vacinação para não perder aquela vacina, tá? Então, a gente tem visto em alguns locais, Belo Horizonte, algumas capitais, Brasília, São Paulo, alguns momentos em que a população que não está sendo a população alvo da vacina de dengue receber essas doses para a gente evitar o desperdício de vacina. Mudou alguma questão em relação à idade? Os idosos podem tomar vacina contra a dengue? Eu acho que tinha uma questão ainda, né, do ponto de vista da infectologia. Então, para as 2 vacinas, a população geriátrica não é alvo, tá? Tá. Então, as 2 vacinas, elas não são aprovadas para os pacientes idosos. A vacina Dengvaxia é uma vacina que deve ser evitada nessa população pelo risco de reação vacinal. A Qdenga, que é uma vacina um pouco mais moderna, ela não é
causa nenhum dano muito grave ao idoso, mas a resposta à vacina é menor. Porque todas as pessoas que envelhecem também envelhecem o seu sistema imunológico. Então, a resposta à vacina, não só a da dengue, quanto as demais vacinas, é uma resposta menor do que a população mais jovem. E você, então, recomenda a vacina contra a dengue? Eu recomendo, a minha já tá no braço. Antes daquele boom da dengue que a gente teve no ano passado, eu já estava vacinado, com as 2 doses. E graças a Deus, passamos aí atendendo dengue uma atrás da outra e eu não me contaminei. Então, eu fui felizado de ter tomado a prudência, de ter tomado a vacina antes da epidemia, né, do ano passado explodir e o número de doses ser insuficiente para a população brasileira. Mas a ideia é que a longo prazo toda a população receba a vacina de dengue. É uma questão de logística e de tempo e da capacidade da indústria produzir as doses de vacina necessárias. Porque ela não é uma vacina que exige muito reforço. São 2 doses e acabou. Então você não precisa fazer novas doses. Então a ideia é que a população dos 4 aos 65 anos receba a vacina Qdenga ao longo dos próximos anos. É uma questão de logística e de produção da vacina mesmo. Agora, e essa vacina te protege contra todos os tipos de dengue? Sim, ela tem uma eficácia diferente para os 4 sorotipos. A dengue, ela pode ser causada por 4 subtipos, né? Vamos dizer assim. 4 dengues diferentes. 4 vírus diferentes. O mosquito é o mesmo, né? O mosquito é o mesmo. Só que a gente pode pegar dengue 4 vezes na vida. Né? Então... Gostei de imaginar, Leandro. Pra gente não gabaritar, né, a dengue. Dengue, Deus que me livre. Então é muito importante a gente se vacinar contra a dengue e usar repelente. Então vai pro bloquinho de carnaval... Passou a make, né? Fez a fantasia, ó, no repelente. E nas pernas, né? Porque sobretudo. Essa história de que o mosquito gosta dessas partes inferiores das nossas pernas, isso é verdade? É verdade. Tanto é que quando a gente vai para um pesqueiro, como o povo diz, né? Você vai pra pescaria, o que você tem que levar pra você não ser picado por mosquito? Camisa de manga, né? Comprida, calça comprida, bota... Né? E o repelente. Então, no carnaval, a gente costuma usar umas fantasias mais curtinhas, né? Porque tá calor, todo mundo fica mais à vontade. Né? É a tradição do carnaval. Então, a gente usa o quê? O repelente nas pernas. Porque o repelente ele vai te proteger não só contra a dengue, mas contra a zika e contra a chikungunya, né? Que são doenças que ainda circulam, né? E são transmissíveis pelo mesmo mosquito. Entendi. Leandro, eu vou te pedir um intervalo de 1 minutinho. Perfeito. E eu quero continuar falando sobre a dengue, porque o que a gente mais tem ouvido das pessoas, conversas, né, na academia, no clube, na família, nossa, mas parece que a dengue tá vindo cada vez mais forte. Aí eu queria, não sei se é a sensação das pessoas, eu queria que você desse uma explicação técnica pra gente, pra essa impressão do senso comum. A gente volta 1 minuto. Mente aberta. Mente aberta. Voltamos com o nosso Mente Aberta dessa sexta-feira. A gente está aqui falando de carnaval e os cuidados que vocês, foliões, né, ou não foliões também, devem ter com o carnaval, com o doutor Leandro, que é infectologista, médico e é super experiente nessa área. Leandro, o que eu tenho conversado com as pessoas, aquelas que tiveram dengue, elas falam, nossa, mas assim, que coisa horrorosa, a dengue está muito forte, está cada vez pior. O que é esse senso comum, essa impressão de que, por exemplo, eu acho que a dengue foi fortíssima em mim. Eu nunca tive nada que chegasse perto, né? Assim, fiquei muito mal mesmo. Teve um dia que eu comecei a vomitar a própria água que eu tomava. Aí eu falei, meu Deus, aí, né, conversa com o ser superior e ter os cuidados. Mas, portanto, que eu tô assim, atrás da vacina mesmo pra eu não ter problemas, não ter dengue de novo. Mas dá uma explicação pra gente, é a sensação ou a dengue tem mutações e ela tá causando efeitos mais graves na gente mesmo? Tem explicação científica, sim, Leide. Seguinte, vou dar um dado que choca, às vezes, quando eu falo isso. 80% dos casos de dengue tem 0 sintomas ou sintoma leve. Como toda doença infecciosa, infelizmente, só uma pontinha, né, assim, das pessoas que, felizmente, né, que pegam a dengue, vão desenvolver sintomas mais severos e graves. Então, a maioria das pessoas que pegou dengue uma vez, nem sabe que pegou dengue. Mesmo? Então, naqueles 30%, 20% que vão desenvolver sintomas, a doença ela também tem o seu espectro. Você pode ter uma dengue muito grave, que popularmente é chamada de dengue hemorrágica, né? E você pode ter uma dengue que, apesar do sintoma ser severo, que ela não vai ter uma consequência muito séria para você. Graças a Deus, isso é a maioria dos pacientes, né? Então, a sensação que as pessoas têm com a dengue é única.
né? Tem pessoas que pegam dengue e passam muito tranquilo pela fase aguda da doença. Existem pessoas que desenvolvem sintomas horrorosos, né? E tem pessoas que perdem a vida pela dengue. Então, Leandro, nossa, eu acho tão sério. Então, assim, a primeira dengue que você pegou pode ser uma dengue mais leve e numa segunda dengue, uma dengue mais grave. Mas isso, no começo a gente acreditava que toda dengue, segunda dengue ou terceira dengue, seria uma dengue mais grave. Isso não corresponde à realidade do ponto de vista científico. Então, não é que a dengue está ficando mais forte, é que as pessoas estão adoecendo mais de dengue. Então, você tem um número maior de pessoas infectadas, as pessoas que têm gravidade vão aparecer. Isso chama muita atenção, né? Ano passado a gente teve uma epidemia extremamente cruel de dengue, né? Esse ano a gente viu um número de casos menores, mas mesmo assim são relevantes. E eu convoco o nosso ouvinte a nos ajudar, né? Principalmente com a limpeza da casa, né? Retirar água parada, limpar bem, não deixar nada acumular. Basta uma tampinha de refrigerante para o mosquito colocar o ovinho. A segunda coisa que eu peço ao ouvinte é, se você vai, né, pertence a um grupo de risco, você está gestante, é idoso, né, se você tem filhos, crianças pequenas, use o repelente nessa época, né? Na farmácia você consegue encontrar esse repelente num preço bem bacana. E usa quantas vezes ao dia, Leandro? Passa de manhã, no hora do almoço, à tarde? Como é que é a frequência? Cada produto, cada repelente tem na sua bula a quantidade de reaplicações. A gente tem repelentes à base de citronela, à base de caridina. Então, é importante quando você tem comprar... Tem um que você acha melhor, assim? Que você acha que é... Eu acho os repelentes à base de caridina são os melhores, na minha opinião. Mas, assim, todos são eficazes e são liberados pela Anvisa. É importante quando você comprar um repelente... para se proteger contra dengue, zika, chikungunya, você olhar a bula desse repelente, né? E o spray com o creme? Você acha que o spray é mais fácil de usar? É só uma questão... Eu utilizo o spray, Leide. Eu acho ele mais fácil para aplicar, mas ambos são eficazes. Eu acho o spray mais prático, principalmente quando você vai usar com criança, né? Porque a criança, às vezes, ela não tolera muito bem, né? Então, o spray eu acho que é mais interessante nesse sentido. Mas os repelentes à base de creme também são eficazes. Agora, como é que está a situação da dengue no município? Recentemente, a gente viu aí uma informação pela Secretaria Municipal de Saúde que a gente teve uma redução dos casos, o que é extremamente relevante para a gente comemorar. Mas como é que está a situação? Assim, hoje é uma situação controlada? Tem algum aviso? Porque o cuidado ele tem que ter todo ano mesmo, né, Leandro? O cuidado tem que ser contínuo, porque o ovinho do mosquito, por exemplo, ele sobrevive no ambiente sem água até 1 ano. Então, assim, a gente realmente tem que redobrar o cuidado. Se a gente pudesse classificar a situação do município como se fosse um sinal de trânsito, verde, amarelo e vermelho, nós saímos do vermelho para o amarelo. Estamos caminhando para o verde. Mas para que isso aconteça, né, para a gente zerar o número de casos de dengue, a gente precisa de colaboração de todo mundo. Porque não adianta eu cuidar do meu quintal e meu vizinho não cuidar. Não adianta eu tirar água parada da minha casa se o colega que tem uma empresa lá no centro da cidade, por exemplo, deixa a água parada. Porque a gente circula o dia inteiro, né? A gente trabalha, sai de casa, vai, volta. Então, o senso da comunidade é muito importante. Eu vi nas redes sociais que a Prefeitura de Patrocínio, né, junto com a Secretaria de Saúde e a Câmara de Vereadores, aprovou um projeto para o uso de drones. Eu achei isso extremamente interessante para vigiar onde tem foco. Muito moderno, né? Atual. Tem que usar a tecnologia. Atual. Então, assim, vamos usar a tecnologia a nosso favor. O repelente, né? Vamos usar o drone para vigiar os lotes, mas nada supera o cuidado com o ambiente que as próprias pessoas podem fazer. É a consciência individual dentro da consciência coletiva, né? Exatamente. Então, assim, não adianta a gente fazer campanha, a gente colocar drone, colocar agente de saúde na rua, orientar se a pessoa não faz, né? Se a gente não tem essa cultura de cuidar do coletivo. É um cuidado com a comunidade. Leandro, a gente sempre aproveita a conversa com você porque é uma espécie de consulta para todo mundo que está nos ouvindo. E a gente sabe que a gente tem pessoas de diferentes classes sociais nos ouvindo. Eu ouço as pessoas reclamarem muito dos efeitos retardados da dengue, que se prolonga no tempo. Por exemplo, queda de cabelo, uma fraqueza constante, a pessoa não consegue ingerir certos alimentos depois. Isso com o tempo passa? O que você recomenda? Algum tipo de alimento, algum tipo de cuidado, de atenção com o próprio corpo?
Ou isso, enfim, é normal? Olha, toda doença viral e bacteriana pode ter efeito que a gente chama de pós-doença. Então, por exemplo, o Covid, você pode pegar Covid e ter uma síndrome pós-Covid. Você pode ter uma síndrome pós-dengue, uma síndrome pós-chikungunya, uma síndrome pós-zika. Síndrome é a reunião de muitos fatores, De né? vários sintomas que as pessoas ficam, né? Então, por exemplo, queda de cabelo. Queda de cabelo é muito comum depois de uma doença viral. Dengue faz cair cabelo, Covid faz cair cabelo. Mas, graças a Deus, isso é um efeito temporário. O que acontece é que o ciclo natural da queda do cabelo ele é adiantado por essas doenças. Acelera. É acelerado. Então, por exemplo, um fio de cabelo nosso, ele é produzido e cai mais ou menos a cada 3 meses. Uma doença dessa encurta esse período de queda para 20 dias. Então, as pessoas chegam no consultório, doutor, tá caindo bucha de cabelo minha, eu vou ficar careca, meu cabelo tá caindo todo. Eu falo, calma, isso é um encurtamento do ciclo do seu cabelo, o bulbo capilar, ele não é afetado e seu cabelo naturalmente vai voltar a crescer. Isso não é um efeito permanente. Então, não existe um efeito permanente no cabelo, por exemplo, em relação ao Covid e à dengue. Mas falando assim, pós-dengue, o que a pessoa pode experimentar depois da fase aguda da doença, depois dos primeiros 10 dias, é fraqueza, sonolência, perda de memória, uma indisposição, uma fadiga. O que a gente pode fazer assim, para melhorar essa condição é, primeiro, focar numa dieta equilibrada. Então a pessoa precisa comer bem. Mesmo que ela não consiga ingerir grande quantidade de alimento, é bom fazer aquela pirâmide do alimento, né? Comer o carboidrato, o pão, o arroz, o feijão, mas comer salada, fruta, legume, né? Consumir leite, castanhas, carne, ovo. Então, a pessoa precisa ter uma alimentação equilibrada. E focar na hidratação, né? Tomar pelo menos aí 2 litrinhos de água por dia para um adulto. E largar o refrigerante. O refrigerante a gente deixa pro final de semana, pode ser? Pode ser. Eu sempre penso que dietas muito restritivas não tem muito benefício, porque a pessoa se priva muito tempo e a hora que ela consome com grande quantidade. Então, assim, a carne gorda, o refrizinho, a gente deixa pro churrasquinho de sábado e de domingo, né? E mata assim, à vontade e pronto. Isso. Mas durante a semana, focar no hábito saudável de alimentação e, sobretudo, na atividade física. O que melhora sintoma de pós-dengue, pós-Covid, é a reabilitação. Para alguns pacientes idosos que já têm problema de pulmão, a gente encaminha para fisioterapia, para ter essa atividade física bem controlada. O adulto jovem, ele pode fazer uma caminhada, uma natação, uma corrida. Tá apertado de din-din, a rua é de graça. Coloca o tênis, põe a camisetinha, coloca o foninho, vai escutando a módulo, vai escutando aí nossa programação. Ótimo. E vai fazendo sua atividade física, né? Então, eu acho que é muito importante, num período de pós-doença, a gente se reabilitar. Algumas pessoas precisam de ajuda profissional e outras podem fazer isso de maneira tranquila e saudável por si só. E você é psicanalista, o pensamento Sim. positivo também, né, Leandro? Ajuda. Saiu um estudo recente aqui no Brasil sobre o efeito do pensamento positivo nas doenças do coração, na hipertensão. Então, a gente já sabia que a pessoa estressada, nervosa, né, raivosa, ansiosa, magoada, ela aumenta a pressão dela. Olha. Então, o tratamento da saúde mental também é muito importante porque a mente e o corpo, Leide, eles são indissociáveis. Então, a cabeça estando saudável, a chance de você ter um corpo saudável é muito grande. E o corpo saudável também interfere na cabeça, né? Então, eu acho que é muito importante a gente cuidar das duas coisas sempre, né? E precisou de ajuda para cuidar da saúde mental? Cuide-se, né? A gente vive aí uma epidemia de depressão e de ansiedade, no Brasil e no mundo. É a condição da existência humana agora, né? Estamos numa geração de ansiosos e de pessoas deprimidas. Então, a gente precisa cuidar dessa parte também. Então, se está sofrendo, tem sintoma, procura ajuda profissional, né? Eu vejo, assim, com bons olhos o que o padre Fábio de Mello vem postando nas redes sociais, né? De que ele é religioso, acredita em Deus, tem a fé dele, mas ele precisa de ajuda médica,
né? Ele precisa de Ele psicólogo. passa por um processo de depressão, né? Ele está passando por um processo de depressão e falando abertamente sobre isso. Eu acho isso educativo, né? E aqui a gente já emana para ele todas as vibrações positivas para que ele melhore e tal, mas eu acho importante ele dar o testemunho, porque é aquela história da alteridade, né? Você se encontra no outro também, quer dizer, todos nós somos falíveis, né? Uma parte da saúde, ela é uma parte da espiritualidade também. Sim. A gente estando bem com o nosso espiritual, a chance da gente ter sucesso na saúde física e mental também é muito grande. Então eu sempre falo com meus pacientes assim, você tem fé? Tenho. Então vamos fazer o tratamento com fé, né? Deus colocou pra gente a possibilidade do homem fazer um remédio, fazer uma terapia, fazer um tratamento para que você viva bem, né? Então, a gente às vezes espera muito por milagres, mas às vezes o milagre está na nossa frente, né? A gente tem o recurso, a gente tem ajuda, a gente tem a quem recorrer. Leandro, eu quero só para encerrar de minha parte aqui, nós começamos falando sobre Covid, depois dengue, que são essas preocupações, especialmente agora em véspera de carnaval. Mas você havia dito que você tem preocupação com outras doenças, né? Que estão permeando aí a nossa vivência e talvez não estejam recebendo a devida atenção da nossa parte. Leide, a gente precisa falar sobre infecções sexualmente transmissíveis. Antigamente a gente falava DST, hoje a gente fala IST. Pro nosso papo, eu vou falar DST, porque é mais popularizado. Doenças sexualmente transmissíveis. São as doenças sexualmente transmissíveis. Infecções sexualmente transmissíveis. A cultura médica mudou o termo, porque muitas vezes você tem uma infecção sexualmente transmissível, mas não tem sintoma. Você não está doente. Entretanto, você pode passar para outras pessoas. Bate a época do carnaval, a gente fica sempre falando naquela usa camisinha, bota a camisinha, tem as marchinhas de carnaval, música, né? Porque é uma época que as pessoas vão estar de folga e com a sexualidade à tona, né? Libido à flora, isso é cultural, né? É uma festa que faz parte da nossa cultura mesmo. Então, nesse momento, o que eu quero alertar aos nossos ouvintes. Primeiro, vai ter uma relação sexual no carnaval? Faça com responsabilidade, né? Então, utilize o preservativo, né? O preservativo, ele tá aí de forma gratuita nas unidades básicas de saúde. O povo tem vergonha de pedir? Não tem não, Total. Né? Tem vergonha. Porque a gente pensa que quem tem vida sexual é só o jovem. Então, tem muito vozinho, muita vozinha que tem vida sexual. E deve ter, Amém, né? Tá tudo certo. A gente desenvolveu, a ciência desenvolveu a reposição hormonal para as mulheres, né? Que melhora a libido, melhora os sintomas da menopausa. A gente desenvolveu medicamentos para disfunção erétil, né? O famoso Viagra, o famoso azulzinho aí, para as pessoas que têm esse problema, né? Com o passar dos anos. Então, a gente tem todo um aparato tecnológico para as pessoas viverem a sua vida sexual até os 80, 90 anos, né? As pessoas estão vivendo mais. Só que as gerações mais velhas, elas têm dificuldade em conversar sobre isso. Muitas vezes o profissional de saúde também tem dificuldade de abordar esse tema com uma população envelhecida. E a gente também tem a dificuldade cultural. Tem muita gente que tem vergonha de falar sobre isso, né? Eu fico preocupado também com outro extremo, que são os jovens, né? Hoje, a população adolescente está cada vez mais começando a vida sexual mais jovem. E sem informação, né? E sem informação de qualidade. Até informação eles têm, mas não tem formação para processar a informação, né? Então é muito importante o pai, a mãe, né, o cuidador desse adolescente estar aberto para conversar com esse adolescente. Porque é inexorável a nossa existência ter prática sexual. A maioria dos seres humanos vai ter vida sexual, exceto alguns que fazem uma opção por não ter, né, por motivo religioso, de crença, por opção. A grande maioria dos seres humanos vai ter uma vida sexual, né? E aí é importante que esta vida sexual comece de maneira consciente, né? Num ambiente seguro, num ambiente saudável, em que a pessoa, a menina que vai ter relação, o menino que vai ter relação, saiba se proteger. Porque a gente tem pelo menos
150 infecções sexualmente transmissíveis. Lembrando que a gente tá falando menino e menina aqui, não é criança, não. É um jeito carinhoso de falar chamar os adolescentes. Os 16, 17, 18 anos, porque não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Eles fazem sexo, sim. E muitas vezes sem proteção, né, Leandro? E além da gestação na adolescência, que é um problema de saúde pública, porque as meninas adolescentes que estão gestantes, elas podem ter problemas do ponto de vista anatômico mesmo, né? É uma gestação de alto risco para ela e para o bebê. Gerando outra, né? Então... Exatamente. E além da gestação na adolescência, a gente tem o problema das infecções. Então as pessoas podem pegar o vírus HIV, desenvolver a AIDS, podem pegar a sífilis, que é uma doença causada por uma bactéria super perigosa para os bebês, né? E que pode, uma pequena parcela da população, ter consequências graves depois de muitos anos. A gente pode pegar o vírus do herpes, que é incômodo, que machuca. Fica recorrente, que recorre. Voltando, né? A gente pode pegar, por exemplo, o HPV, que causa verruga, causa câncer, né? Então, assim, é importante esse papo, né, com o adolescente, esse papo com os jovens, adultos, e esse papo com os idosos também, porque eles têm mais prática sexual do que a gente imagina que eles têm. Leandro, eu já quero deixar um nosso próximo encontro marcado aqui. Beleza. Né? A gente sempre fala de saúde, você sempre vem com muita didática, porque você também é professor e tem essa generosidade de compartilhar os conhecimentos. Eu te agradeço imensamente e quero já saber quando é que você vai voltar em breve, né? Vamos voltar em breve. O que eu tava planejando aí é a cada 15 dias a gente fazer conversar. Um encontro, trazer às vezes convidados para falar da saúde, né? Você ter essa consulta aqui, lado a lado, né? O pessoal da Módulo e os ouvintes, né? Acho que a gente tem um potencial muito grande para falar para a população patrocinense da nossa região uma informação de qualidade, que eu acho que isso é fundamental nos dias de hoje. Que o ouvinte receba informações fidedignas sobre sua saúde. Muito obrigada, Leandro. E assim, volte sempre, tá? Muito obrigada pela entrevista. Estamos aí. Um beijo a todos os ouvintes, aos meus alunos da Santa Casa, aos meus colegas da academia. Quero deixar um abração aí pro Pedro Paulo, meu personal, que tá assistindo agora a gente. Um abraço aí a todos e a próxima iremos falar sobre mais temas relevantes para nossa saúde. Esse foi o Leandro, infectologista, essa pessoa importantíssima para nós aqui, durante quem viveu a pandemia do Covid aqui em Patrocínio, sabe o tanto que esse profissional foi atuante e esclarecedor, né? Então, vida longa ao Leandro, que ele volte sempre para conversar com a gente aqui. O Mente Aberta está sempre aberto para ele. A todos, um excelente final de semana, um carnaval com muito juízo e muita diversão, muito amor. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Você ouviu na Módulo FM. Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.